Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Michel e nós estamos iniciando agora mais uma das nossas aulas de matemática. A aula de hoje será voltada para a avaliação de vocês, então iremos iniciar agora uma revisão. Essa revisão será composta pela resolução de vários exercícios já mostrados anteriormente. Então vamos lá, acompanhem comigo. Pessoal, esse primeiro exercício, ele pede para que a gente prove que o triângulo formado pelas medidas 3, 4 e 5 é um triângulo retângulo. Então, como nós já trabalhamos anteriormente, para resolvermos esse exercício, basta substituirmos esses valores de 3, 4 e 5 no Teorema de Pitágoras. Pensem comigo, o 5 é o maior dos três valores, então ele só pode ser o valor da hipotenusa, enquanto o 3 e o 4, os catetos. Então, temos que 5 ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Temos que 25 vai ser igual a 9 mais 16. E 25 é igual a 25. Então, pessoal, reparem que esse triângulo desse nosso exercício, ele é um triângulo retângulo sim, pois ele obedeceu perfeitamente o Teorema de Pitágoras comprovando a igualdade, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, podemos provar que qualquer triângulo é um triângulo retângulo ou não com a utilização do Teorema de Pitágoras. Basta substituirmos os valores dentro da fórmula. Bom, gente, nada melhor do que a resolução de alguns exercícios para que vocês consigam interpretar melhor a aplicação do Teorema de Pitágoras. Vamos ler o enunciado a seguir. Uma escada está apoiada no topo de um prédio e a 5 metros de sua base, como mostra a figura a seguir. Determine qual é o comprimento da escada, sabendo que o prédio possui 12 metros de altura. Bom, gente, como vocês podem perceber, o ângulo formado pelo chão em relação ao edifício, ao prédio, é um ângulo de 90 graus, pois toda a construção nesse padrão é perpendicular ao solo, ou seja, forma 90 graus. Vocês também podem acompanhar no desenho que a hipotenusa está sendo representada por x e nada mais é o comprimento da escada que queremos encontrar. Então, vocês conseguem notar que temos o valor de um cateto, que é 5 metros, e o valor do outro cateto, que é 12 metros. Aplicando esses dois valores na fórmula, nós temos que x ao quadrado, ou seja, o valor da hipotenusa ao quadrado, é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. O próximo passo, desenvolvemos as potências, então teremos x elevado ao quadrado, que vai ser igual a 25 mais 144. No próximo passo, nós devemos somar o 25 mais o 144. Teremos, então, 169. X ao quadrado é igual a 169. Ou seja, devemos encontrar o valor que elevado ao quadrado seria 169. Temos como operação inversa da potenciação a radiciação. Então, desenvolvendo a raiz quadrada do 169, nós encontramos o valor 13. Ou seja, a altura do prédio, aliás, a altura da escada é igual a 13 metros. Bom, gente, temos agora outro exemplo. Determine o valor de x em centímetros. Como vocês podem observar nessa imagem, x representa a hipotenusa desse nosso triângulo. E nós temos os outros dois catetos, um medindo 6 centímetros e o outro 8 centímetros. Substituindo esses valores em nossa fórmula, nós temos x ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Desenvolvendo as potências, nós temos que 6 ao quadrado é 36 e 8 ao quadrado é igual a 64. No próximo passo, nós devemos somar o 36 mais o 64. Então, x ao quadrado é igual a 100. Então, devemos encontrar o valor que, elevado ao quadrado, resulte em 100. Temos, então, que raiz quadrada de 100
é igual a 10. Conseguimos encontrar, então, qual seria o valor de x nesse exemplo. Bom, pessoal, agora vamos resolver outro probleminha. Reparem que nos dois exercícios anteriores, nós calculamos qual era o valor da hipotenusa. Este exercício ele pede para que a gente encontre o valor de x, que é um dos catetos. Nós temos 25 centímetros, que mede a hipotenusa, 20 centímetros, que mede um dos catetos, e o outro cateto, nós devemos encontrar qual é seu valor. Então, devemos substituir na nossa fórmula os seguintes valores. 25 ao quadrado, pois 25 é a hipotenusa ao quadrado, igual 20 ao quadrado mais o x ao quadrado. Reparem que desta vez o x é o valor de um dos catetos. Desenvolvendo estas potências, nós temos que 25 ao quadrado é 625, igual 20 ao quadrado é 400, mais o x ao quadrado. Para resolvermos essa parte, devemos isolar o x ao quadrado, ou seja, subtraímos por 400 em ambas as partes da nossa expressão. Nós temos que 625 menos 400 é igual a x ao quadrado. Logo, nós temos 225 igual a x ao quadrado. Então, devemos encontrar o valor que elevado ao quadrado resulte em 225. Ou seja, extraímos a raiz quadrada de 225. Raiz quadrada de 225 é igual a 15. Bom, pessoal, encerramos agora a nossa aula introdutória sobre o Teorema de Pitágoras. Na próxima aula, iremos ver algumas aplicações e iremos resolver alguns exercícios com um nível mais elevado. Espero que todos vocês tenham compreendido e também que vocês comecem a ler já essa nossa nova apostila. Perfeito? Muito obrigado, um beijão a todos e fiquem com Deus. Agora, irei resolver alguns exercícios envolvendo as relações métricas no triângulo retângulo. Bom, pessoal, para resolvermos esse tipo de exercício, devemos encontrar qual é a relação métrica correta a ser utilizada. Reparem que, nessa imagem, nós não possuímos o valor de B, de H e muito menos de C. Então, devemos utilizar alguma fórmula que envolva o valor de M e o valor de N, pois são estes os valores apresentados. Também sabemos que o segmento A mede M mais N, nesse caso, 13 unidades. Porém, determinando a relação métrica correta a ser utilizada nesse exercício, temos que o h ao quadrado vai ser igual a m vezes n. Seria esta relação métrica a ser utilizada. Mas agora, devemos saber o porquê não podemos utilizar as outras, ou o porquê o trabalho seria mais extenso com a utilização delas. Reparem que a segunda relação métrica não aborda qual seria o valor de h, e muito menos a terceira. A última, temos aqui que b vezes c é igual a vezes h. Então, esta poderíamos utilizar, porém não possuímos o valor de b ou o valor de c. Então, reparem que, neste caso, podemos adotar diversas formas diferentes de calcularmos esse valor, porém, devemos escolher sempre a menos trabalhosa. Reparem que poderíamos encontrar o valor de b, após isso o valor de c, para então calcularmos o valor de h. Mas esse trabalho seria muito extenso. Por isso, optamos pela primeira relação métrica, onde a altura ao quadrado é igual a m vezes n. Bom, utilizando a relação métrica encontrada, temos que a altura ao quadrado será igual a 9 vezes 4, ou seja, a altura ao quadrado é igual a m vezes n. Temos então que a altura ao quadrado é igual a 36. Devemos encontrar o valor que elevado ao quadrado resulte em 36. Então, elevando a meio ambas as partes da igualdade, temos que a altura será igual a raiz quadrada de 36. Então, temos o valor da altura igual a 6. Bom, pessoal, agora suponham que desejamos encontrar os valores do cateto B e do cateto C
através das relações métricas. Primeiro, vamos calcular qual seria o valor do cateto B. Então, devemos escolher a relação métrica para utilizarmos nesse caso. Reparem que a segunda relação métrica diz que b ao quadrado é igual a a vezes m. Temos estes dois valores, então podemos encontrar o valor de b, pois sabemos que o a é igual a 13 e o m igual a 9. Bom, agora encontrando o valor de b, temos que b ao quadrado é igual a a vezes m. Substituindo nossos valores na fórmula, nós temos que b ao quadrado é igual a 13 vezes 9. b ao quadrado é igual a 117. Então, elevando ambas as partes da nossa igualdade a meio, temos que b é igual a raiz quadrada de 17. Então, encontramos que o b é aproximadamente 10,8. Bom, pessoal, agora devemos encontrar qual seria o valor de c. Para isso, iremos usar a seguinte relação métrica. C ao quadrado é igual a vezes n. Bom, pessoal, esse exercício aborda o conceito do cálculo das diagonais de um paralelepípedo. A diagonal da base, representada por D minúsculo, e a diagonal principal, representada por D maiúsculo. A imagem fornece o comprimento, a largura e a altura desse paralelepípedo regular. Então, devemos substituir esses valores no Teorema de Pitágoras da seguinte forma. Inicialmente, iremos encontrar o valor da diagonal da base, representada por D minúsculo. Reparem que conseguimos formar o seguinte triângulo retângulo, com os catetos medindo 6 e 8. Ao substituirmos na fórmula do Teorema de Pitágoras, temos a seguinte relação. A diagonal elevada ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado. Agora, calculando essas potências, temos que d elevado ao quadrado é igual a 6 elevado ao quadrado, que é 36, mais 8 ao quadrado, que é igual a 64. No próximo passo, devemos somar esses dois valores. Então, teremos que d elevado ao quadrado é igual a 36 mais 64, que seria igual a 100. Agora, basta encontrarmos o valor que, elevado ao quadrado, resulte em 100. Para isso, elevamos ambos os membros da igualdade a meio, resultando em raiz quadrada de 100, d igual a raiz quadrada de 100. Ou seja, raiz quadrada de 100 é igual a 10, o número que vezes ele mesmo resulta em 100. Agora, encontramos o valor da diagonal da base desse quadrilátero. Seria igual a 10 centímetros. Agora que possuímos o valor da diagonal da base, iremos utilizá-lo para calcularmos a diagonal principal do nosso paralelepípedo. Observem a figura a seguir. Conseguimos montar um triângulo retângulo formado pela diagonal da base e a altura desse paralelepípedo. Então, a diagonal principal será a hipotenusa dessa nossa figura. Devemos, então, prosseguir da seguinte forma. Substituímos os valores dos catetos, que seriam 5 e 10, na nossa fórmula. Então, a diagonal principal elevada ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Desenvolvendo essas potências, temos d ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é 25, mais 10 ao quadrado, que é igual a 100. Então, para o próximo passo do nosso desenvolvimento, devemos somar 25 mais 100. Então, temos a diagonal principal elevada ao quadrado é igual a 125. Para calcularmos esse valor, devemos elevar ambos os lados da expressão a meio. Temos, então, que d é igual a raiz quadrada de 125. Notem que 125 não é um quadrado perfeito. Para isso, devemos utilizar a simplificação para fatorarmos esse valor utilizando os números primos. Então, nós sabemos que a raiz quadrada de 125 pode ser escrita da seguinte forma. Raiz quadrada de 25 vezes 5. Extraindo a raiz quadrada desses dois números, percebemos que o 25 possui raiz quadrada exata, já o 5 não. Então, a nossa resposta final será 5, pois raiz quadrada de 25 é 5, raiz de 5. Repetimos a raiz de 5.
Bom, gente, agora iremos falar um pouco sobre a distância entre dois pontos. Sabemos que podemos uni-los de diversas formas diferentes, porém, a distância correta de um ponto ao outro é sempre determinada por uma linha reta. Agora, iremos aprender a calcular esse valor tendo as coordenadas desses dois pontos. Bom, pessoal, verificando a imagem abaixo, nós temos um plano cartesiano, onde nele possuímos dois pontos ligados um ao outro. O ponto P, de coordenadas 3 para x e 4 para y, e o ponto P duas linhas, de coordenadas 3 para x e menos 4 para y. Reparem que, como as coordenadas referentes ao eixo x são as mesmas, as que estão variando, nesse caso, são apenas os valores em y. Notem que a distância do ponto P ao ponto P duas linhas é exatamente a mesma distância do ponto P duas linhas até o ponto P. E ela é indicada por 8 unidades, que vão do menos 4 ao 4. Bom, pessoal, agora temos um plano cartesiano e nele são indicados dois pontos que estão ligados um ao outro. O ponto A, de coordenadas 1 e 1, e o ponto B, de coordenadas 3 e 1. Reparem que dessa vez o valor de y é o mesmo nos dois pontos, é igual a 1. Então, iremos calcular a distância de um ponto até o outro apenas observando o eixo x. De 1 para 3, a distância é de 2 unidades. Bom, gente, para calcularmos essas distâncias, até agora está fácil, pois os pontos apresentam ou a mesma coordenada para x ou a mesma coordenada para y. Assim, fica fácil a observação. Porém, agora iremos trabalhar com casos onde os pontos não possuem nenhuma coordenada em comum. Bom, pessoal, agora podemos verificar que nesse plano cartesiano, os pontos A e B não possuem semelhanças em relação às coordenadas e às abscissas. Reparem que, ao compararmos o ponto A com o ponto B, iremos analisar individualmente as distâncias tanto das abscissas como das ordenadas. O ponto A possui abscissa 4, o valor de x igual a 4. E o ponto B possui abscissa igual a 1. A diferença de um para o outro são 3 unidades. Agora, o ponto A possui ordenada 1 e o ponto B possui ordenada 3. A distância de 1 para 3 é igual a 2. Reparem que conseguimos extrair daí dois segmentos, duas distâncias. A distância 3, referente às unidades em x, e a distância 2, referente às unidades em y. Reparem que podemos formar um triângulo retângulo com esses valores. 3 seria um dos catetos e 2 o outro cateto, onde a distância de A para B ou B para A representa a hipotenusa. Então, utilizamos o conceito que acabamos de aprender, o conceito sobre o Teorema de Pitágoras. Bom, pessoal, como vocês puderam observar nesse exemplo, a distância entre dois pontos no plano cartesiano podemos calcular utilizando o Teorema de Pitágoras. Reparem que nós sempre teremos os valores dos catetos, pois são as variações, tanto no eixo x como no eixo y, dos pontos. E depois calcularemos a hipotenusa, ou seja, a distância de um ponto para o outro. Acompanhem comigo o desenvolvimento desse mesmo exercício. Bom, pessoal, aplicando o Teorema de Pitágoras nesse esquema, nós temos que a distância de A para B ao quadrado será igual ao valor de x elevado ao quadrado mais o valor de y ao quadrado. Esse valor de x e o valor de y representa a distância de uma coordenada até a outra, referente ao eixo x e referente ao eixo y. Agora, substituindo esses valores na nossa fórmula, nós temos que a distância ao quadrado será igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Temos, então, que a distância será igual a 9 mais 4. A distância ao quadrado é igual a 13. Devemos encontrar, então, o valor que elevado ao quadrado resulte em 13.
Porém, sabemos que 13 não é um número que seja um quadrado perfeito, ou seja, ele não possui raiz quadrada exata. Utilizando uma calculadora para encontrarmos esse valor, temos que raiz quadrada de 13 é aproximadamente 3,6. Então, 3,6 é a distância que nós temos do ponto A até o ponto B. Bom, pessoal, agora vocês sabem que a dedução da fórmula que utilizamos para calcularmos a distância entre pontos no plano cartesiano nada mais é do que a adaptação do Teorema de Pitágoras, pois sempre poderemos formar triângulos retângulos, onde nós saberemos qual seria o valor de x, ou seja, a diferença de um ponto até o outro referente ao eixo das abscissas, e o seu valor é referente ao eixo y, pois saberemos qual é a variação desses pontos no eixo das ordenadas. Agora iremos resolver outro exemplo. Acompanhem comigo. Agora, devemos calcular a distância entre os pontos P e Q. O ponto Q possui coordenadas menos 2 e menos 1, e o ponto P possui coordenadas 3 e 2. Aplicando o nosso esquema na resolução desse problema, temos que a distância de Q até P elevado ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vocês devem estar se perguntando, professor, por que 5 e por que 3? Vocês podem verificar que 5 é a diferença do menos 2 até o 3, pois seriam essa diferença referente ao eixo x. Reparem que do menos 2 até o 3 nós temos 5 unidades. E referente ao eixo y, do menos 1 até o 2 nós temos 3 unidades. Então, são esses valores que nós utilizamos. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre probabilidade. Acompanhem comigo. Bom, pessoal, irei passar agora para vocês a definição do que é probabilidade. É um campo da matemática que estuda as chances de ocorrência de um evento em um experimento aleatório. Bom, pessoal, agora eu tenho aqui a fórmula para que vocês calculem a probabilidade de algo ocorrer. Nela temos o evento e o espaço amostral. Bom, agora irei explicar para vocês o que é cada um desses elementos. Então, gente, o espaço amostral é o conjunto de todos os elementos que podem ocorrer em determinada análise. Pensem comigo, ao lançarmos um dado para cima, sabemos que pode cair ou o número 1, ou o número 2, o número 3, o 4, o 5 ou o 6. Então, esses 6 elementos compõem o espaço amostral no caso de um lançamento de um dado. E o evento nada mais é do que a chance que nos favorece, ou seja, tudo aquilo que queremos que ocorra. Utilizando esse mesmo exemplo, pensem comigo. Eu quero que, ao lançar um dado, o número que caia virado para cima seja um número primo. Então, analisem comigo. Entre o 1 e o 6, nós temos o 2, o 3 e o 5. São esses 3 números que são primos e ficam entre o 1 e o 6. Então, sabemos que esses 3 valores compõem o meu evento. Aí, para que seja calculado a probabilidade deste evento ocorrer, devemos substituir esses 2 valores na nossa fórmula. No caso, cair um número primo ao lançarmos um dado. Sabemos que nós temos 3 elementos no nosso evento, ou seja, o número 2, o número 3 e o número 5. E o nosso espaço amostral é composto pelos 6 valores que podem cair ao lançarmos um dado. Substituindo esses valores na nossa fórmula, nós temos que a probabilidade de cair um número primo ao lançarmos um dado é de 3 sobre 6. Efetuando essa divisão, temos 0,5. E convertendo esse valor para porcentagem, ou seja, multiplicando por 100, temos que essa probabilidade é 50% também. Então, meus queridos, chegamos ao final de mais uma das nossas aulas. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Lembrem-se que todos esses exercícios trabalhados na revisão abordam os conceitos que cairão na prova. Então, tratem de dar uma revisada no caderninho e na apostila de vocês também. Muito obrigado por terem assistido a aula. Um grande abraço
e até logo!